Antes de mais nada, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Ó meu Deus, grandioso Pai, aqui estamos os teus filhos e gostaríamos de te pedir, ó Pai, que o Senhor nos purifique e nos limpe. Purifique as nossas mentes, purifique os nossos lábios, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Que tudo esteja agora, todos os nossos sentidos estejam concentrados em entender a Tua palavra. Que nada atrapalhe a nossa adoração, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo incomode cada um neste lugar, para que nós possamos entender a oportunidade que está diante de nós agora. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Que alegria estar aqui hoje. Hoje estou representando a equipe distrital de mordomia, que tem um membro em cada igreja do distrito hoje. E por isso que eu estou aqui trazendo a palavra na igreja, na minha igreja, Igreja Central. E é interessante porque essa é a primeira vez que eu prego nesta igreja em um sábado na condição de ancião. A primeira vez. Esse ano eu ainda não tenho pregado num sábado aqui. E eu percebi algo interessante, que quando você não é ancião e é chamado para pregar, principalmente num sábado assim, há uma enorme variedade de temas possíveis que a gente poderia escolher, sermões que eu poderia fazer. Eu em casa já acumulei quase uma centena de sermões e eu poderia escolher, né, dentre os vários que tem lá. Mas quando você é ancião é diferente. Sendo ancião, você acaba sendo incomodado. Gutenberg está olhando, acho que está concordando. Você acaba sendo incomodado a pregar não aquilo que você gostaria, mas aquilo que você sente que é a necessidade da sua igreja. E assim como eu fiz da última vez que eu preguei aqui num sábado, esse sermão de hoje não vai ser com um tema que eu gostaria de pregar. Eu gostaria de pregar outra coisa. Infelizmente, ou felizmente, não sou eu que escolho. E se fosse para escolher, talvez eu escolheria falar sobre o céu, né, a herança dos santos e trazer slides que trouxessem as realidades do céu, e seria muito bom. Mas vamos deixar isso para um culto de quarta ou domingo, aí você vem, está convidado. Porque hoje nós vamos fazer algo diferente, né? Eu poderia aqui dar opções para a igreja, de repente, dizer opções, e aí os irmãos escolheriam qual tema os irmãos mais gostariam de ouvir. E aí todo mundo sairia feliz, eu seria parabenizado lá no final, ótimo. Mas infelizmente não é, infelizmente ou felizmente novamente, não é a igreja que eu tenho que consultar para escolher o tema do sermão. É a Deus que eu devo consultar para fazer essa escolha. E eu creio que Deus deve ser consultado, inclusive, não somente para escolher o tema. Não somente eu, mas o ancianato dessa igreja crê nisso. Que Deus deve ser consultado não apenas para escolher o tema que será passado aqui, mas também os pregadores que estarão aqui. Então, que fique bem claro hoje, que você veio aqui, não foi para me ouvir falar, e nem eu vim aqui para falar com vocês. Nós viemos aqui com um propósito único, de estabelecer uma conexão com Deus e prestar a Ele adoração. Foi só para isso que nós viemos. Não viemos conversar, não viemos rever os irmãos, viemos oferecer adoração. E quando Deus me incomodou com esse tema que a gente vai estudar aqui hoje, eu fiquei pensando, mas Senhor, por que não outra pessoa poderia trazer esse tema aqui? Porque talvez eu não seja tão incisivo assim no meu falar, né? E alguém com um tom mais forte poderia trazer esse tema. Mas tamanho foi o incômodo que eu não pude negar, trazer esse tema aqui. Irmãos, não adianta
o pregador ir para o púlpito com o intuito de agradar alguém específico. Não adianta também um cantor vir aqui com o intuito de agradar A ou B. Porque o culto não é para você, o culto é para Deus. Muito bem, isso é muito importante para a gente pontuar agora no início, para estudar o tema que nós vamos estudar hoje. Então, o sermão ainda não começou. São só pontuações importantes a se fazer agora no início. E antes de entrar propriamente no tema do sermão, eu gostaria de dizer que eu acho muito importante, acho que é muito importante frisar isso aqui, que a base para qualquer ensinamento bíblico é o amor de Deus. É a base. É saber que Ele ama você. Isso faz toda a diferença. Antes de aprender qualquer ensinamento bíblico, saiba disso. Deus ama você. Isso faz diferença por quê? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tivesse aprendido, por exemplo, sobre a guarda do sábado, antes de aprender sobre o amor de Deus. Sabe o que você pensaria do sábado? Que o sábado é legalista, que o sábado é intransigente. Mas porque você aprendeu primeiro que Deus ama você, você pensa justamente o contrário. Que o sábado, na verdade, é um presente de alguém que te ama. Então faz muita diferença deixar uma frase destacada no início desse sermão. Deus ama você. E se você já entendeu que tudo que Deus manda te dizer aqui neste lugar é porque Ele te ama, você já entendeu isso? Então nós podemos prosseguir. Acho que agora a gente pode começar o sermão. Se eu estou aqui hoje e vou falar o que falo, o que falarei, não é porque eu quero, nem o que você quer, é porque Deus mandou falar para você e Ele mandou porque Ele te ama. Muito bem. Aí está projetado o tema do sermão de hoje, a verdadeira adoração. Hoje nós falaremos sobre atitudes necessárias para adorar a Deus verdadeiramente. Ou seja, estabelecer uma conexão verdadeira com Ele. Que atitudes eu preciso tomar para que isso aconteça? Vamos refletir sobre isso hoje. Muito bem, pegue sua Bíblia. Vamos abrir agora no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 4. Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, verso 4. Certo. Amém? Diz assim: E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele, a Moisés, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Muito bem, agora vamos passar algumas páginas da nossa Bíblia e vamos para Isaías. Abra sua Bíblia agora em Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Vamos ler a partir do primeiro verso.
Isaías, capítulo 6, verso 1 em diante. Diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Veja, são 2 textos que têm uma temática de certa forma parecida, e a gente pode tirar conclusões parecidas desses 2 textos. A primeira delas: para estar na presença de Deus, exige-se purificação e perdão. Para que você se coloque apto a estar na presença de Deus, você precisa se sentir purificado e perdoado. E eu pergunto a você então, quando você entrou nesse lugar aqui hoje, quando você entrou na igreja hoje, você sente que tirou as sandálias dos seus pés para entrar nesse lugar, para pisar nesse lugar santo? Você sente que isso aconteceu? Estar na presença de Deus, pelo que a gente leu aqui nesses textos, gera um sentimento de indignidade. Veja o que o profeta Isaías falou quando esteve: ai de mim, indignidade. E isso é muito importante que você também sinta. Ao estar na presença de Deus, ai de mim, eu preciso ser purificado. Enquanto o seu sentimento na presença de Deus for ai de mim, enquanto você pensar ai de mim, você não terá tempo para pensar ai do outro. Ai de mim, eu sou indigno, olha onde eu estou, olha com quem eu estou. Ou seja, a primeira atitude necessária para uma adoração verdadeira a Deus é reconhecer a sua indignidade. Passo número 1, reconheça a sua indignidade diante da presença do grande eu sou. Irmãos, vamos falar, eu falei que falaríamos de atitudes necessárias para uma verdadeira adoração. Já aprendemos uma, agora vamos para a segunda. A segunda atitude necessária para uma verdadeira adoração é oferecer sacrifícios. Esse slide eu acabei não focando muito nele, mas vamos só terminar essa parte frisando, né? A percepção da glória e da santidade de Deus provoca nos adoradores o sentimento de indignidade e constrangimento. E aí está uma imagem ilustrativa de alguém realmente, talvez, sentindo isso. Mas, como eu falei agora, a segunda atitude necessária é oferecer sacrifícios, né? Irmãos, uma outra coisa importante também de se destacar, antes de falar dos sacrifícios, eu coloquei essa imagem aqui para a gente pensar um pouquinho. Quando nós estamos em algumas situações
essa sensação de que nós somos pequenos aumenta ainda mais. Eu não sei se você concorda comigo, se você alguma vez já tomou um avião, né? E quando você está no avião e olha pela janela do avião e você vê tudo aquilo tão grande, você para pensar, meu Deus, como eu sou pequeno, eu não sou nada. E se você nunca teve a experiência de estar num avião, talvez a experiência de estar diante do mar, né? Quando você chega ao litoral e você se depara com aquele marzão ali, é constrangedor, você fica se sentindo ainda menor. E se você estar diante da criação de Deus já te causa isso, imagine estar se sentindo na presença do Criador de tudo isso. O sentimento aumenta ainda mais. Essa sensação de indignidade, de pequenez. Muito bem. Então, o primeiro quesito foi esse. Reconhecer a sua indignidade. Mas a adoração não envolve só isso. Não adianta só se sentir indigno. Para uma verdadeira adoração, você também precisa, tá aí o próximo slide, oferecer sacrifícios. Essa é a segunda atitude necessária. Para você adorar a Deus, é necessário que você ofereça sacrifícios. É impossível adorar a Deus sem oferecer sacrifícios. E eu digo isso baseado em alguns textos bíblicos que falam de ocasiões de adoração. E existem muitas passagens bíblicas em que Deus fala assim: ninguém deve aparecer ao Senhor de mãos vazias. É isso que Deus diz. Ninguém deve aparecer ao Senhor de mãos vazias. Várias citações, sobretudo no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 23, verso 15. Êxodo 34, verso 20. Deuteronômio 16, 16. Tem essa passagem que diz: ninguém apareça ao Senhor de mãos vazias. Mas aí você pode pensar, depois de Jesus, eu não preciso mais levar um animal para sacrifício. Talvez essa verdade que Felipe está dizendo aí, e esses versos que ele citou, como são do Antigo Testamento, sacrifício é uma coisa do Antigo Testamento, de antes de Jesus. Eu não preciso mais trazer um animal para a igreja. Porém, depois de Jesus, será que ainda continua sendo necessário adorar a Deus com sacrifícios? Será que ainda precisa? Será que Deus ainda continua esperando isso dos seus adoradores? E eu digo a você que sim, continua. E qual é o sacrifício que Ele espera de mim e de você? Romanos, capítulo 12, verso 1, abra sua Bíblia em Romanos. Veja você mesmo. Qual é o sacrifício que Deus deseja de você? Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O culto racional a Deus. E aí está a temática desse slide, né? O sacrifício para os cristãos não é um animal. O sacrifício para os cristãos não acontece no banco da igreja. O sacrifício para o cristão não acontece nem sequer no púlpito. O sacrifício acontece em mim, em nós. Nós somos o sacrifício, o nosso corpo. Mas eu acho interessante também dizer que Deus, como falei aqui, o sacrifício dele, a adoração não acontece no banco de uma igreja, num púlpito, porque ele não está circunscrito a um lugar, assim como ele também não está circunscrito a um jeito. Mas Deus está circunscrito a uma atitude, a um espírito de adoração. A isso ele está circunscrito. E o sacrifício que ele espera de mim e de você, portanto, é um culto racional. E
Você pode voltar aqui o slide. Esse controle aqui está falhando muito hoje. O alcance dele eu acho que não está legal. Isso, para o anterior mesmo. Daqui a pouco a gente fala desse próximo slide. Então, Deus espera de você um culto racional. É esse o sacrifício que Ele quer. O que significa um culto racional, afinal de contas? Um culto racional. Um culto racional, o que Deus quer para você, é uma mente que funciona enquanto adora. É uma mente e uma adoração que quando canta, tudo entregarei, sabe o que está cantando, pensa no que está cantando. Será que nós pensamos no que nós estamos louvando, no que nós estamos dizendo, no que nós estamos fazendo, ou entramos no modo automático aqui? É saber o que está falando, é saber o que está cantando, é saber o que está ouvindo, e, portanto, sabendo disso, agora sim, o seu louvor deve ser um sacrifício. A sua oração deve ser um sacrifício. A sua atenção ao sermão deve ser um sacrifício. O estudo da palavra deve ser um sacrifício. O ato de ofertar deve ser um sacrifício. Sacrifícios racionais em que você está pensando no que você está fazendo e reconhecendo a grandeza daquele que está recebendo a adoração. Irmãos, há uma grande diferença entre um culto racional e um culto emocional, que inclusive tem sido a nova moda no momento, né? Na maioria das denominações é isso que está acontecendo, um culto emocional. E o que é um culto emocional? Em um culto emocional as pessoas não entendem nada, mas é tanta manifestação exagerada de sentimentos, de emoções, que você acaba se emocionando também. E o que fica após a emoção passar? Nada. É vazio. É efêmero. O culto emocional é um culto antropocêntrico. Ou seja, fala-se muito mais de você do que de Deus. Mas é tão bom, né? Todo mundo gosta quando fala de você mesmo, né? Então é mais fácil de se emocionar. Todo mundo gosta, todo mundo se emociona. Num culto emocional é isso que acontece. Mas outra coisa que também está acontecendo é que estão substituindo o Deus do culto e ninguém está percebendo. O Deus do culto está passando a ser você mesmo e ninguém está percebendo. Isso é uma situação muito séria. Então que se deixe bem claro aqui que o culto não é um palco, o púlpito não é o palco e nem um palanque. A adoração não é um show. Você não é um cliente e nem seu dízimo é um pagamento. Dureza, hein? Nós não estamos aqui em um culto espetáculo da moda, um culto coach, um evangelho da autoajuda, que é o que está na moda. O nosso púlpito deve ser diferente. Não há espaço para palco, palanque. Não temos aqui um show. Você não é um cliente, você é um adorador. Irmãos, em João, agora vamos para o livro de João, capítulo 4, verso 23. João 4, 23. Amém? Diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Muito bem. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se Ele procura os verdadeiros adoradores, você concorda comigo? Se Ele procura os verdadeiros, existem os falsos adoradores?
Existem os falsos. E nós devemos nos precaver e cuidar para que nós não sejamos os falsos adoradores. Nós não podemos, irmãos, aceitar e muito menos querer que haja um empobrecimento em nosso púlpito adventista. Não podemos. E quando eu falo empobrecimento em que sentido? Porque é uma palavra forte. Empobrecimento em que sentido? No sentido de ausência de Bíblia. E preponderância de contação de histórias, de anedotas que não edificam ninguém. Isso não pode ser preponderante em nosso púlpito. A palavra deve ser. A palavra. Veja só, eu não sou contra, não me interprete mal, não estou falando que é proibido que um pregador adventista do sétimo dia dê um testemunho pessoal no púlpito. Não é proibido. Mas o problema mora quando o sermão se resume a isso. E não se abre a palavra. A palavra é a essência de tudo. Mas sabe por que isso está acontecendo? Talvez seja culpa nossa, né? Porque quando os pregadores começam a contar da vida deles aqui e não abrem a palavra, todo mundo presta atenção. Todo mundo fica envolvido. O pregador fica até empolgado, né? Porque está todo mundo ali envolvido no que ele está contando. Olha, irmãos, eu sou professor de português, acho que a maioria aqui sabe, né? E uma coisa que eu já acho até engraçada, é que quando eu estou dando uma aula de gramática aos meus alunos do ensino médio, estou lá explicando o que é um verbo transitivo indireto. Aí tem um querendo cochilar, outro conversando, ninguém está prestando muita atenção. É eu começar a falar da minha vida, nem que seja um detalhe bobo, todo mundo olha. Mas só que isso aqui não é uma aula de gramática, né? Eu estou abrindo a palavra. E isso aqui é uma questão de vida ou morte. Envolve a sua salvação. Quando um sermão não tem texto bíblico, quando não tem a palavra de Deus, não é um sermão. É um discurso, é uma palestra. Mas um sermão não é. Sermão tem que ter Bíblia. E um discurso, ele não tem o poder de mudar vidas. Ele pode ter o poder de te emocionar, de fato, mas de mudar a sua vida não tem o poder. O que tem o poder de mudar as vidas está aqui. E nós temos, talvez, esquecido. A palavra muda vidas. E se a palavra de Deus não puder mais falar, é melhor que ninguém fale. Irmãos, não podemos trocar a contundência pela contextualização. Não podemos trocar a urgência pela conveniência. A mensagem é urgente, ela precisa ser apresentada de uma forma contundente, clara, sem meias palavras. E nós precisamos estar preparados para ouvi-la assim. Ou será que você só consegue ouvi-la se for de uma forma contextualizada? Prepare o seu espírito para entender o que Deus quer, a adoração que Ele deseja. Porque se isso acontecer, se o nosso púlpito for transformado em uma contação de testemunhos pessoais apenas, não é culpa dos pregadores, é culpa nossa. Porque nós quisemos assim, nós gostamos assim, isso ficou claro para quem estava pregando aqui. Mas nós somos o povo da palavra. Eu gostaria de ler aqui uma citação do escritor Mark Finley, do seu livro Sobre a Rocha. Me impressionou bastante essa semana quando eu li e eu percebi que tinha tudo a ver com o sermão de hoje. A citação diz assim, olha só. Infelizmente, já não queremos ser orientados, nem nos conformar com as normas da igreja. Temos liberdade, mas estamos famintos. Nossa alma parece estar em dieta, sem receber a comida sólida de que necessita. Não ouvimos porque não queremos o que precisamos ouvir. É urgente uma citação como essa para que a gente faça realmente um diagnóstico
de como nós temos nos comportado diante da presença de Deus. Irmãos, a verdade é que os pregadores passaram a evitar falar a verdade absoluta para não perder adeptos. Isso é triste. Uma vez eu assisti um sermão em que uma pregadora disse assim: jovens, era para os jovens, jovens, Deus quer mimar vocês. E aí dá aquela vontade de tomar o microfone da mão e dizer assim: jovens, é mentira. Olha, irmãos, quando nós estivermos na glória, vai ser um mimo só, viu? Nem se preocupe. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Deus vai querer te moldar e te transformar. Ele não vai ficar te mimando, sinto te dizer. Aqui temos uma citação do teólogo John Piper, que eu gosto bastante, que diz assim: na conversão, Deus tira você da lama. Na santificação, Ele tira a lama de você. Você foi convertido, você foi tirado da lama, Deus te tirou da lama, mas agora você está aqui para que Ele tire a lama de você, para que Ele te limpe, para que Ele te purifique, para que Ele te torne apto para estar no culto celestial. Enquanto o culto estava acontecendo, eu estava pensando aqui, como seria um culto celestial? Como seria o culto dos anjos? Já parou para pensar como seria o culto dos anjos? Inclusive a foto do grupo do Ministério do Louvor são os anjos adorando, né? Fiquei pensando, como seria o culto dos anjos? Será que os anjos ficariam conversando entre si, contando um da vida do outro, entrando nas redes sociais, ou querendo que a adoração seja boa para ele? Quando você mentaliza o culto dos anjos, os anjos só têm uma única postura: adorar o Criador, mais nada. A personalidade ali, ou melhor, o eu, morreu. Não há ego. Irmãos, depois de uma citação como essa, nós devemos entender que precisamos exaltar o Cristo completo. O Cristo que diz: eu também não te condeno, mas que também diz: vai e não peques mais. É graça e compromisso. Graça e compromisso. Um púlpito somente gracioso produz adventistas liberais. E um púlpito, no outro extremo, um púlpito somente admoestador, produz adventistas xiitas. E nós não somos nem liberais nem xiitas. Nós somos discípulos que recebem a graça para viver em compromisso. Temos que parar, irmãos, de brincar de estudar a Bíblia. Brincar de estudar a Bíblia. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu não sei se você também percebeu. Comparando o passado e o presente. Antigamente, quando alguém recebia um estudo bíblico de um adventista do sétimo dia, evangelistas de outras denominações, como os Testemunhos de Jeová, pulavam a casa. Passavam na rua, não. Lá ele está recebendo um estudo de um adventista. Vamos pular essa. Mas hoje, eu acho que eles vão na casa rindo, né? Porque talvez nós já fomos um povo muito mais dominante da palavra e hoje essa superficialidade não... Enfim. Faz parte, entenda que faz parte da nossa identidade, a identidade adventista, o perfil adventista, estudar a Bíblia, isso faz parte de um traço da nossa identidade. E aí você coloca o seu filho para estudar 5 minutos da Bíblia num dia, e você acha que isso é suficiente. Seja sincero. O quanto de Bíblia tem feito parte da nossa rotina, fora e dentro da igreja, de um estudo concentrado, um sacrifício que envolva
contrição e um culto racional. Quanto tem sido da nossa rotina esse estudo da Bíblia? Muito bem. Nós já falamos aqui sobre sermão, já falamos sobre o estudo da palavra, mas eu também preciso falar dos louvores. Preciso. Música. Olha, quer arrumar discórdia dentro de uma igreja adventista? Fale de música. Essa é a verdade. É um assunto que todo mundo se sente especialista. Eu acho que parece que a igreja é cheia de pessoas formadas em música, né? Musicistas profissionais, e cada um quer dar o seu pitaco, né? Por isso causa tanta discórdia. E isso acontece, sabe por quê? Porque cada um tem um gosto pessoal. Cada um aqui tem o seu gosto pessoal no sentido de música. Só que nós confundimos uma coisa. Nós não percebemos que a regra não é o nosso gosto pessoal. Olha só. Não é a regra. O gosto pessoal de ninguém aqui é a regra no que diz respeito à música. Então, se o nosso gosto pessoal não é a regra, o que nós fazemos? Pense comigo. Nós cantamos para quem? Para Deus. A nossa adoração não é para Ele. Quando nós louvamos, não é para Ele que nós louvamos. E se nós vamos cantar para Deus, nós precisamos então tentar descobrir o que Ele quer que eu cante. Como Ele quer que eu cante. Que instrumentos acompanharão o que eu vou cantar. Não o meu gosto pessoal. É o gosto de Deus. O que e como o louvor será cantado. E levando em conta que nós precisamos também no louvor prestar uma adoração, um culto racional, nós precisamos, portanto, você deve concordar comigo, que nós precisamos cantar aquilo que nós cremos. Como um culto racional, aquilo que nós cremos. Ou seja, louvores que destaquem as nossas doutrinas. Irmãos, olha que lindo é o projeto Adoradores, por exemplo. Para citar um exemplo aqui. Olha que lindo é o projeto Adoradores. Eu amo ouvir em casa. Por exemplo, aquela música Santuário no Tempo, você deve lembrar dela. Aquela música canta uma doutrina, a doutrina do sábado. É cantarmos a palavra. Isso deve acontecer mais vezes. Eu louvo a Deus por esse projeto, Projeto Adoradores. Eu louvo a Deus, por exemplo, por uma das minhas músicas, que é uma das minhas músicas que eu mais amo cantar, porque eu sei que agrada a Deus, esse culto racional, de adoração sincera. Essa música aqui, olha só. És o ar que eu respiro. E você diz nessa música, és o ar que eu respiro. És o pão que me alimenta. És o abraço acolhedor. Por tudo que és, darei meu louvor. A minha vida é para te adorar. Os meus talentos são para te adorar. O meu tempo é para te adorar. Eu existo para te adorar. Aqui é uma música de quem entendeu o propósito de adoração. Veja que aqui a música não está falando sobre você, não é verdade? A música está falando sobre Deus. Essa é uma música que tem os padrões celestiais, porque ela só serve para adoração. E morre o ego. É tanto louvor lindo adventista, para falar a verdade, né? Você já parou para pensar? A gente tem uma riqueza na nossa igreja, é muito louvor lindo. Eu citei um, você poderia citar outros vários. Tem, por exemplo, cantar louvores, não só que aludam à palavra, aliás, não só que adorem, mas também que aludam à palavra. A gente tem um projeto também ali dos adoradores, o projeto Salmos, do Daniel Lidick, né? Que também canta a palavra. Maravilhoso. E a letra da canção, ela nem precisa de ajuste, ele pegou a palavra de Deus e musicou. Isso é uma maravilha. E aí eu digo para você que não adianta disfarçar ritmo profano com letra que se refere à palavra, certo? Você coloca lá uma letra bacana, e aí um batuque, uma guitarra muito alta, o ritmo profano mistura com a palavra, aí é palatável? Não, não é.
Mas como eu falei, há muitas músicas adventistas lindas que são riquezas. Nós temos um grande repertório à nossa disposição. E dada a variedade de repertório adventista de qualidade que nós temos, o que justifica que nós cantemos uma música do André Valadão aqui, que é alguém que persegue a nossa igreja e que nos acusa de seita. O que justifica? Será que está faltando música assim? Porque se não tivesse nenhuma música adventista, aí faria sentido a gente cantar a música do André Valadão, não tem opção. Estou citando um exemplo aqui. Mas há uma infinidade à disposição. Então não é só o André Valadão não, tá? Inclusive, irmãos, as músicas de outras denominações, nas outras denominações, elas costumam ser acompanhadas, sabe de quê? De dança. Não sei se você já viu algum vídeo na internet, mas é música e dança acontecendo, né? E é uma dança assim bem emocional, toda uma performance, né? Pois bem, será que cantando essas músicas das outras denominações, pensa aqui comigo, vamos, culto racional, né? Será que cantando essas músicas das outras denominações, será que algum dia alguém não vai ter uma ideia de criar um ministério de dança aqui na Igreja Adventista? Eu acho que é um caminho natural das coisas, né? Muito bem. Eu estou caminhando para o fim, certo? Estou ciente do tempo. A gente já está indo para o final. Eu quero resumir tudo, na verdade, agora. Eu sei que não dá mais tempo para a gente ficar refletindo muito aqui. Mas resumindo tudo. O culto deve ser pensado para agradar a Deus, não a você. Você veio para adorá-lo com a solenidade que ele deseja, não para satisfazer as suas vontades. Cubra o seu rosto, ai de mim, o que meu Deus quer de adoração, pense e ofereça a Ele um sacrifício verdadeiro. Quando você entender de fato o real motivo de estar aqui, você não virá mais ao culto esperando que o pregador consiga atingir as suas emoções. Acabou. Não é mais isso que você vai vir buscar aqui. Sai daqui emocionado. Quando você entender o que você veio fazer aqui. O propósito real e exclusivo de adorar e estar na presença de Deus. Você vai mudar o seu paladar. E você vai querer aproveitar qualquer nova oportunidade de adorar o nome dEle. Qualquer culto, um sábado à tarde, uma programação especial, numa quarta-feira à noite. Irmãos, eu preciso falar sobre as quartas-feiras à noite aqui nesse finalzinho. Esses dias minha mãe veio aqui visitar a igreja central. A gente sentou no banco que estava atrás, estávamos atrás do irmão Jorge. Vocês conhecem o irmão Jorge, né? E aí ela olhou para o irmão Jorge e disse assim, esse irmão é uma bênção, né? Já faz tanto tempo que ele está aqui. Aí eu disse, pois é. E ele não falta nenhum culto de quarta-feira, sabia disso? Aí ela falou assim para mim, é porque ele entendeu, né? Ele entendeu que a gente ainda não entendeu. Ele não está aqui hoje, né? Por alguma razão. Mas eu sinto a minha força abastecida com exemplos como esse. Mas eu lamento que sejam tão poucos. Irmãos, é gritante a situação dos cultos de quarta-feira na nossa igreja. Você sabia disso? Você tem ciência disso? Eu diria que membros frequentes, assíduos dos cultos de quarta-feira aqui da Igreja Central, que agora está lotada, dá para contar nos dedos da mão. E de repente até de uma mão só, tá? Teve uma quarta-feira aí, acho que não foi essa última, foi a outra. Só tinha 6 membros aqui. 6. E aí, o que é que a gente vai fazer? Porque quando isso aconteceu, eu fiquei perguntando, vai chegar um dia que a gente vai chegar aqui, o pessoal da sonoplastia vai chegar, a recepção vai chegar, o diácono vai chegar, o pregador vai chegar e vai pregar para quem? Vai fechar as portas da igreja na quarta-feira? A gente não está falando em igreja pequena de bairro. Estamos falando da Central de Campina Grande, que nesse momento está lotada. Eu sei que você tem os seus motivos também para não vir na quarta-feira.
Mas lembre-se, quando você entende o propósito de adoração, você vai tentar aproveitar o máximo que você puder cada oportunidade que surja de estar na presença do Criador. Então que esse sermão possa ter, de uma certa forma, colocado você para pensar. Para a gente finalizar, vamos ler um verso final que está em 1 João, capítulo 3, verso 18. 1 João, capítulo 3, verso 18. Está aí projetado também para quem quiser ler pelo slide. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu comecei o sermão dizendo aqui, Deus ama você. Isso dá um calor no coração. Deus me ama. Ele está dizendo isso porque Ele me ama. E eu termino agora perguntando a você, você ama a Deus de verdade? Em ação e verdade? Ou tem sido só de palavra e de boca? Se você ama em ação e em verdade, adore a Ele da maneira que Ele deseja, verdadeiramente, com o seu coração, oferecendo o seu coração em sacrifício. Amém? Vou convidar agora o irmão Davi para cantar, e nesse momento eu não vou fazer apelo, não vou pedir para você vir aqui à frente, e nem vou pedir para você levantar. A gente levanta na hora da oração, mas eu vou pedir uma coisa para você. Enquanto ele canta, pense no que ele está cantando, pense na letra, reflita e preste a Deus um culto racional nesse momento. Amém?